Hello? I'm scared. You don't have to be scared of him anymore. He was a sociopath, completely in control of everything. He said that wherever I went, he would find me, walk right up to me, and I wouldn't be able to see him. I went to his house today. He's not dead. He has figured out a way to be invisible. Only thing more brilliant than inventing something that makes you invisible is coming up with the perfect way to torture you, even in death. Porque a pessoa, quando agride, ela tem um motivo dela pra agredir. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de ética. Bom dia, boa tarde, boa noite. E o assunto de hoje é compromisso moral. Galera, o filme O Homem Invisível conta a história de um cientista enlouquecido que, depois de forjar o próprio suicídio, usa o seu poder para se tornar invisível e aterrorizar sua ex-namorada. Original, né? Nem tanto. Em seu livro A República, Platão relata a lenda sobre um anel que tornaria invisível quem o usasse. E foi isso que aconteceu ao pastor Giges, que vivia a serviço do rei da Lídia. Após ter se salvado de um terremoto, ele encontrou o anel nos dedos de um cadáver e, quando o retirou da mão do morto e colocou em seu dedo, percebeu que podia ficar invisível quando quisesse. Daí, Giges entrou no castelo, seduziu a rainha, tramou com ela a morte do rei e tomou o poder da cidade para si. Então eu pergunto para você, se pudesse ficar invisível, o que você faria? Ou o que seria determinante para que, mesmo invisível, você não fizesse algo de ruim? Complicou. Caríssimos, está claro que os nossos atos morais provocam efeitos não só na pessoa que age, mas naqueles que a cercam e na própria sociedade em sua totalidade, não é? E como dissemos na aula anterior, para um ato ser considerado moral, este deve ser feito de forma livre, consciente, intencional e, o mais importante, responsável. Alguns autores acrescentam que o ato moral supõe solidariedade e reciprocidade com aqueles com os quais nos comprometemos. Esse compromisso assumido não seria superficial e exterior, mas revela-se como uma promessa pela qual nos vinculamos à comunidade. São dessas características que decorre a exigência da responsabilidade. Responsável, pessoal, é a pessoa consciente e livre que assume a própria autoria dos seus atos, reconhecendo-os como seus e responde pelas consequências deles. A responsabilidade cria um senso de dever, ou seja, agir com base em uma obrigação que se impõe a si mesmo. Pois, quando nós agimos somente porque somos obrigados pelos adultos, pelos nossos pais, pelo governo ou pela lei, significa que nós não somos maduros o suficiente e racionalmente autossuficientes. Assim, o comportamento moral, por ser consciente, livre e responsável, é também obrigatório. A natureza da obrigatoriedade moral, porém, não está na exterioridade, porque depende apenas do próprio sujeito que impõe a si mesmo o cumprimento da norma. É por isso que o filósofo Immanuel Kant disse que tudo aquilo que não pode contar como fez, não o faça. Essa concepção de agir com base em uma obrigação que nos damos a nós mesmos pode parecer paradoxal, mas a obediência à lei livremente escolhida não é coerção, ao contrário, é liberdade, pois, como nosso juiz interno, a consciência moral avalia a situação, consulta as normas estabelecidas para interiorizá-las como suas ou recusá-las. Ao julgar seus próprios atos e tomar decisões autônomas, o compromisso humano torna a obediência uma escolha livremente assumida. No entanto, por sermos realmente livres, o compromisso não exclui a desobediência. Podemos transgredir a norma, mesmo aquela que nós escolhemos respeitar. E, se as desrespeitamos, esse ato será reconhecido como imoral por nós mesmos. Hey! What happened to you? David, open the door! This thing that just happened could set me free. But why settle on one place when you could have the whole world? I think there's something you're not telling me. If you don't want to tell me everything, that's fine. Just don't lie to me. Galera,
No filme Jumper, temos a história de David Rice, um cara que tem a habilidade de se teletransportar para qualquer lugar que imaginar. E ele usa esse dom para sair pelo mundo e vive do dinheiro que rouba ao pular nos cofres dos bancos. O exemplo do filme serve para nos fazer pensar que, mesmo quando sabemos qual seria a conduta mais adequada em determinado contexto, seja ela dada pela cultura através do consumismo, ideal de felicidade ou mesmo a sensação de impunidade, seja ela a expressão de nossa própria escolha, a gente pode não cumpri-la. Isso se deve ao fato de que, ao pesarmos os prós e os contras de cada ação, o fazemos não apenas com a razão, mas também com os nossos sentimentos e emoções. E para ajudar vocês a entender isso, vamos usar a metáfora da bússola e da balança. Uma perda de tempo. Todos conhecem uma bússola, né? Pois é, a bússola é um objeto que indica o norte e permite que não nos percamos. Já a metáfora da bússola indica o que nos norteia na direção de que se deve ser feito no plano moral. E só isso basta? Nem sempre. Suponha que alguém possui uma bússola interna e está consciente do que deve ou não deve ser feito. Mas se pergunte, por que deve agir moralmente se isso pode ferir meus interesses pessoais? Para essa resposta, precisamos de uma outra imagem, a da balança. A balança, como é de conhecimento de todos, é um objeto que calcula o peso de alguma coisa concreta. Uma balança metafórica remete ao ato de avaliar pesos diferentes a fim de resolver como agir. Suponha que o gerente de pessoal de uma empresa, ao examinar os testes e as entrevistas dos candidatos a um emprego, fique em dúvida entre dois pretendentes. Um deles saiu-se muito bem na avaliação e tem longa experiência na função. O outro não é de todo ruim, até pode vir a melhorar, mas é inferior ao primeiro. A dúvida sobre qual escolher deve-se ao fato de que o segundo é cunhado de um grande amigo do gerente, por quem fora recomendado. E agora? O gerente sabe que o justo seria admitir o mais competente, tanto pelo merecimento do candidato, como pelo interesse da empresa. Mas o gerente acaba escolhendo o cunhado do amigo. O que aconteceu aí? É golpe. Em um prato da balança está o ponto de vista da moral, que é o mais justo, e no outro, o que pesou mais para o gerente são as suas relações pessoais. Justiça é muito injusta, né, Rogerinho? Tem que acabar a justiça. Claro que o ideal seria se todos levassem em consideração somente os fatores objetivos de decisões. Porém, nós somos seres movidos por sentimentos e motivações pessoais ou comunitárias, como a amizade, por exemplo. Privilégios. Ah, você tem privilégios? Eu tive privilégios por quê? Meu pai é sim empresário. Trabalhei sim com o meu pai. E se eu continuei trabalhando com ele, foi porque eu mereci! Se eu tô onde eu tô, é porque eu mereci! Porra! Não tenho culpa se ela não tem um pai que oferece emprego pra ela! Falo com tranquilidade. Ora, assim como a competência para determinado cargo é um fator de individuação, podemos considerar, de certo modo, que o fator parentesco também é um fator de individuação. Bom dia. Por favor, o gerente está? Quanto tá essa blusa? Ó, tá na tua cara aqui a etiqueta com o preço, é só olhar. Oi, Matheus. Viu? Eu tenho recebido muitas reclamações de você, viu? Muitas. Então você mandado embora? Não, vai virar gerente. Não! Gerente, não, não! O que eu fiz de errado, Deus? Gerente, tá piorando. O importante, pessoal, é que vocês tenham consciência que são inúmeros os motivos que levam as pessoas a escolher com base no egoísmo ou a se omitir quando deveriam agir. Isso significa que nossos valores são relativos, ou seja, mudam de acordo com as pessoas e com o tempo e o lugar? Sim. Bem, se os valores fossem todos relativos, qual a segurança nós teríamos na manutenção das relações pessoais? Dou um exemplo. Qual a garantia teríamos de receber o salário no final do mês? Ou o produto que compramos pela internet, se a maioria das pessoas não tivesse valores morais comuns como a honestidade? Parece que para vivermos em sociedade é necessário que alguns valores sejam partilhados por todos, não é mesmo? Por isso, nos interessa aqui como alguns pensadores abordaram essa questão. Afirmamos de início que a axiologia ou teoria dos valores tornou-se autônoma apenas no século XIX. Mas isso não significa que antes os valores não despertassem interesse dos filósofos. A questão é que a discussão limitava-se a investigar em que medida os seres têm um valor, ou seja, a discussão era metafísica, por focar o ser e não o valor propriamente dito. Assim, Platão se referia ao mundo das ideias como modelo no qual a realidade concreta se espelha.
Para ele, haveria o bem em si, o belo em si, o verdadeiro em si, com os quais reconhecemos quando as ações são boas, quando há beleza que fabricamos, fazemos ou quando uma afirmação é verdadeira. Aristóteles também privilegiava a metafísica ao conceber a natureza como um processo em que todos os seres buscam atualizar no sentido de tornar atual aquilo que são em potência, visando a plena realização das virtualidades inerentes a cada natureza. Espera-se de uma semente, dizia Aristóteles, que realize a potência que existe nela para tornar-se planta, e do ser humano que cumpra sua natureza racional, isto é, que viva de acordo com a razão. Só para provocar você, eu pergunto, hoje em dia, podemos considerar seres humanos somente quem possui as capacidades racionais plenamente desenvolvidas? E o que significa ter as capacidades racionais plenamente desenvolvidas? Pessoal, ao fundamentarem os valores na metafísica, os filósofos clássicos concluíram que eles são universais e absolutos e existiam em si, independentemente do sujeito que avalia. Platão, por exemplo, em seu diálogo, o Tifon, usa Sócrates para fazer a seguinte pergunta: o bem é algo bom em si ou só é bom porque os deuses assim o escolheram? Dito de outro modo, os deuses agem bem porque o bem é anterior aos deuses ou são os deuses que definem aquilo que é bom? Já no século XVIII, o escocês David Hume assumiu uma posição inovadora ao concluir que são as paixões que determinam a vontade e não a razão. Com essa avaliação, o filósofo teorizou sobre a moral do sentimento, aproximando-se do relativismo. E as críticas à metafísica foram ampliadas no mesmo século pelo filósofo Immanuel Kant, que foi o principal representante do iluminismo alemão. Ao concluir que não podemos conhecer o ser profundo das coisas, ele admitiu a incapacidade da razão de ter acesso à metafísica. Como consequência, se o ser não é mais o fundamento das nossas apreciações, cabe ao sujeito assumir o peso e a responsabilidade de seus valores. Dessa maneira, a filosofia kantiana preparou o campo para as discussões axiológicas contemporâneas. A influência de Nietzsche também foi marcante para a demolição de antigas crenças em valores universais, ao considerar a escala e valores aceita como resultado dos hábitos e, sobretudo, como herança da tradição cristã. Nietzsche propôs a transvalorização dos valores, concluindo que eles não existiram desde sempre. Ao contrário, os valores foram criados, portanto são humanos, demasiadamente humanos. Pode-se perguntar se todas essas discussões não deslizam para o relativismo moral. Dúvida que se acentua ao examinarmos o conceito de contingência presente no pensamento pós-moderno. Para os filósofos pós-modernos, pessoal, não é mais possível pensar em sistemas filosóficos, pois a cultura contemporânea é profundamente marcada pela desconfiança em relação a ideais totalizantes como o marxismo, comunista do inferno, o liberalismo, o capitalismo ou qualquer outros ismos que possam existir, que viam na razão e no progresso científico um instrumento de emancipação do homem. Entre as características do chamado pensamento pós-moderno está o irracionalismo e o antifundacionismo, que é a possibilidade de se fundamentar a filosofia em um princípio universal, e no caso o que sobra é o relativismo. Nesse sentido, podemos nos perguntar, é possível fundamentar a ética? Bom, pessoal, a recusa dos valores dados como eternos e imutáveis não pode significar relativismo, desde que estejam dispostos a examinar os fundamentos da moral. Fundamentar significa argumentar, justificar, indicar razões pelas quais vale a pena aderir a determinados valores e não a outros. Ou ainda perguntar-se por que motivo deve haver uma moral em todo agrupamento humano e por que é importante fazer juízos de valor ao aprovar ou condenar comportamentos. No mundo cosmopolita e globalizado, reconhecemos inúmeras éticas possíveis, mas o que importa é o fato de que qualquer uma delas precisa de fundamentações racionais abertas ao diálogo, à intersubjetividade, com os participantes do próprio grupo e com os outros que possuem ideias divergentes. O respeito às pessoas com opiniões diferentes da nossa é uma virtude do pluralismo democrático, o que não significa a impossibilidade de discordar delas pelo debate aberto, mesmo quando as discussões não alcançam consenso. Certamente, os argumentos e os contra-argumentos nos ajudam a mudar de ideia ou, pelo menos, a refinar a nossa opinião. Mas será mesmo? Pessoalmente, eu não sei se isso é algo que acontece hoje em dia, onde famílias, amigos e amores estão divididos
quanto à divergência de concepção de tal modo que é preferível viver separado e cada um em uma bolha do que compartilhar o mesmo espaço com quem outrora foi motivo de bons sentimentos. Pensando bem, será que tanto faz defender a coragem ou a covardia, o respeito pela vida ou o assassinato, a liberdade ou a escravidão? Pessoalmente, não acho que esses sejam valores que devam ter o mesmo peso, mas que vivemos em um momento histórico onde esses valores não possuem o mesmo significado para todas as pessoas. Na verdade, eu nunca achei que significaram, mas isso não é uma mera questão de ceticismo do seu professor. Isso é mais fruto de uma leitura nietzschiana do mundo. Mas voltando ao roteiro do livro de vocês, se admitirmos a tendência contemporânea de aceitação do relativismo, seria bom enriquecer essa concepção com a possibilidade de valores universais, ainda que provisórios, porque estão abertos a revisões. Aceitar novos valores em determinado período histórico, reconhecer as culturas humanas na sua diversidade e coexistir com elas, como o que é o relativismo, não significa tolerar atos de barbárie, práticas que ocorrem em qualquer sociedade considerada civilizada. Segundo o filósofo francês Francis Wolff, ser bárbaro é um recurso comum ou sistemático a práticas cruéis, quer na escala familiar das mutilações rituais, quer na escala social dos extermínios em massa. Em suma, é a redução da ideia de humanidade à unidade de uma essência, a impossibilidade de suportar a humanidade em sua diversidade. O bárbaro é aquele que acredita que ser homem é ser como ele, enquanto ser homem deveria poder ser outro, é poder ser indiano, ser judeu, cigano, tutsi, mulher, etc. O bárbaro é aquele que é incapaz de pensar tanto o uno como o múltiplo, já que os dois estão ligados. Ele é incapaz de pensar tanto a universalidade humana como a diversidade indefinida das culturas. Bom, galera, até aqui abordamos a análise da ética e da moral no aspecto antropocêntrico, ou seja, centrado nos seres humanos como indivíduos sem dar realce ao seu entorno na natureza. Mas na nossa próxima aula nós abordaremos a ética aplicada, que trata de alguns temas relativamente novos, discutindo nossa responsabilidade com relação à bioética, à ética ambiental e à ética dos negócios. Dito isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Falou? Tá bom demais por enquanto.